Olha aí, boa tarde, que satisfação, hein? E aí, Pablo? Boa tarde. Tudo bem? Bom, show de Marcelo bola, né? Paladino aqui de São Paulo, né? Representando a AWS User Group São Paulo. Também eu sou a AWS User Group Community Hero. Felipe Almeida, se apresentem. Show, Pablo. Prazer estar aqui com vocês, galera. Eu sou o Felipe aqui do User Group de Minas, Belo Horizonte. E aí, tô no meio de dois heroes aí, né, cara? Poxa, isso é sacanagem. Tá no meio de dois Heroes e um Ambassador. Pois é, Então, Esses assim, títulos. E aí, pessoal, boa tarde. Que honra estar aqui com o Paladino, cara aí, pô, muita experiência em comunidade, aprendi muito aí contigo, Paulo. Sigo aprendendo aí com o User Group São Paulo, para mim é a referência de User Groups no Brasil aí. E o Felipe Almeida, cara, eu fico honrado quando a gente tem um fórum com dois Filipes com I, assim. Eu nunca tive algum momento que diferenciar nome e sobrenome, é sempre um momento especial aí, uma honra também. Já fizemos eventos juntos aí em Minas e BH. A gente fala que os happy hours de alimentação dos eventos de user group de Minas são outro nível, assim, é sempre bom poder comparecer, que vai outro patamar. Muito bom aí, gente, que sensacional aí o melhor evento. Para mim, o melhor evento de cloud do ano é o Community Day, então tá melhor do que eu esperava, muito bom. verdade, tá muito bom mesmo. A plataforma tá incrível, né? Muito fluida, baixíssima latência, baixíssimo delay, né? O pessoal E tá o principal, interagindo. o engajamento. Todo Cara, mundo, assim, você vê as estatísticas, a interação, todo mundo assistindo, compartilhando, né? O dos últimos anos já foram um sucesso, mas esse ano tá um espetáculo. sensacional mesmo. Nunca é demais dizer que, bom, a gente fala aqui Hero, Ambassador, User Group, mas quem faz mesmo a comunidade são as pessoas, né? E elas estão mandando ver, os palestrantes estão entrando ali no chat, respondendo, tá tendo interação, networking pra caramba. Bom, enquanto a gente não pode fazer presencial, o que a gente tem, e aí a ideia de usar a ferramenta era exatamente essa, né? show. Bom, qual é o ciclo agora, Felipe? Felipe Barreto, né? Agora tem que colocar o sobrenome aqui. O ciclo agora são duas apresentações, né? Então nós vamos ter mais duas apresentações, depois mais uma rodada Do de carro. Kahoot, Exato, tá bom? exatamente. O Eric deu um susto na gente, ele estava aqui na transmissão e de repente ele saiu, ele caiu da transmissão. Então eu estava falando com vocês e estava num pequeno desespero aqui. Vou puxar ele aqui, vamos entender o que aconteceu. Ele está rindo aqui, vamos puxá-lo. Vendo aí o pessoal no chat, pô, uns amigos de longa data, pô. O Michael aí, pô, é um cara que contribui muito com a comunidade do Rio de Janeiro, fazia fotógrafo nos eventos, veio que tem pessoal legal aí, dando abraço aí, pessoal no chat, que abriu o chat agora. Muito Muito bom. bom. Eric, muito bem-vindo, boa tarde. Opa, boa tarde, gente, tudo bem? Então, isso foi para testar, né, o coração da turma aqui, né? Vamos ver se está Cara, na todo mundo em verdade, dia. na verdade, a hora que eu apertei no botão compartilhar, travou tudo. Falei, gente, não. Não, pelo amor de Deus, não. Eu tava já uns 15 minutos aqui atrás esperando Sim. tudo certinho. Bem na hora que eu cliquei, travou tudo. Mas tô aqui. Bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, pô. A gente super feliz de receber você aqui, eu, o Felipe Almeida. Uma satisfação enorme ter vocês aqui, ver o engajamento de vocês ali com as pessoas nos comentários. O evento é um sucesso tremendo por conta do conteúdo de vocês, não tenha dúvida, tá bom? E eu agradeço a possibilidade também de conversar um pouco com vocês. Essa palestra eu já fiz internamente na empresa, já participei de outras palestras, participava um pouco ativamente do pessoal com Python em São Paulo. Então, acho que é bem interessante trazer um pouco a visão de uma ferramenta que os devs gostam bastante, mas que às vezes não é tão legal quanto poderia. Show. Tá contigo, então. Boa apresentação. Tá, legal. Que ótima apresentação aí. Beleza, valeu, gente. A apresentação está aparecendo para vocês também? A gente vai compartilhar aqui agora. Beleza, então. Bom, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, obrigado por todo mundo que está aqui. Tá? É um prazer estar falando um pouco sobre uma ferramenta que no começo eu não gostava. Tenho que confessar que no começo do DynamoDB não era a minha ferramenta principal, não era a ferramenta que eu mais gostava. Eu estou em TI há pelo menos 20 anos, então
passei por muitos outros tipos de bancos de dados, mas com o tempo você vai aprendendo como o Dynamo funciona e você começa a se apaixonar por ele. Se não vira um amor de coração, vira um amor bandido, né? Aquele que vai e volta, te deixa com o coração destruído, mas sempre te ensina alguma coisa a mais também, tá? Bom, por que eu quero falar sobre o DynamoDB? Tá? É uma ferramenta que ainda causa confusão para muita gente. Muita gente que me chama às vezes para conversar um pouco, para entender como é que dá para fazer uma arquitetura legal com um banco de dados para coisas pequenas, sem gastar tanto. Eu falo de usar o Dynamo, a pessoa abre o consultório do Dynamo e não entende nada. Aí a pessoa vai desenvolver com o Dynamo e entende menos ainda. Tá? Só que é uma ferramenta que ela pode ser muito útil para coisas simples. Para coisas complicadas também dá? Também dá. Mas para ferramentas simples, para sistemas pequenos, para coisas que você tem que entregar muito rápido, o DynamoDB é uma ferramenta fantástica. Assim, é uma das ferramentas para armazenamento de dados mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Tá bom? E quem que vai falar? Sou eu, Eric. Estou trabalhando com DynamoDB há mais de 3 anos, com a AWS há mais de 7 anos, e atualmente eu estou como líder técnico. O que, no caso do que eu faço, é trabalhar como dev, trabalhar como o infra, né, a pessoa que cuida da infraestrutura cloud, faço mentoria de time, faço gerenciamento junto com o pessoal, gerenciamento de projeto, também ajudo o pessoal que gerencia projeto. E aqui do lado está um gráfico de como é que eu passo meu dia. Normalmente é uma boa parte com Lambda e Dynamo, respondendo e-mail, tomando café, usando o Google Docs para fazer documentação e no Slack para responder perguntas para o pessoal. Então, acho que olhando para o meu dia é mais fácil entender o que eu faço do que olhar para essa quantidade de coisas que eu faço na prática. E eu trabalho muito com um framework de Python chamado Chalice, que foi desenvolvido pela AWS, que facilita a publicação de funções Lambda. Então, fica como uma ideia, fica como uma referência para vocês aí, que eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, principalmente quem trabalha com Python. Tá? E, para além disso, estou trabalhando com muito serverless com Lambda, tá? E com Lambda especificamente. Não tenho trabalhado com outras coisas, com Kubernetes, com essas coisas. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu quero dar um aviso que eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Não estou aqui para explicar tudo sobre o DynamoDB, para mostrar coisas. E eu quero mostrar coisas que me chamaram a atenção enquanto eu estava aprendendo, enquanto eu estava aplicando, tá? E leiam sempre as documentações, tá? Além do que eu estou falando aqui, as documentações têm muita coisa legal. Mas eu quero hoje falar um pouco sobre a minha experiência e sobre as coisas que eu aprendi usando. Então, quando a gente começa a falar de DynamoDB, a gente tem aquele ciclo comum de uso, que é, apareceu o projeto, beleza, vamos usar que parece bacana. Aí você vê o DB no final lá e fala assim, legal, isso aqui é um banco de dados. Aí, com 5 minutos de ler documentação, de ver uma coisa, você fala assim, não, mas isso não parece nada com o que eu estava acostumado a usar. Aquele MySQL, aquele Mongo, aquele Postgres, não parece com nada, não parece com nada. E aí você fala assim, peraí. Você teve essa decisão inicial, aí você fala, beleza. Tá, ele funciona meio diferente, né? Mas ele é bom, ele é legal, ele parece ser legal, parece ser interessante. E aí, depois desse ciclo comum, a gente vai para 2 caminhos, que é a adoção. Legal, vou seguir nesse cara. Ou então, não vou usar isso aí não, vou ficar para o que eu estava usando antes, porque é muito mais interessante do que eu estava vendo anteriormente. O que eu estava usando antes é mais fácil, eu consigo entender melhor e pronto. E aí, vocês sempre têm que olhar para esses 2 caminhos como não excludentes, tá? Porque às vezes você olha para um projeto e fala atende, e para o outro não atende. Então, por isso que eu coloquei em ciclo comum e não ciclo inicial. Isso aqui é um ciclo comum, que é sempre, vou usar no meu projeto, isso aqui não parece com nada que eu conheço, e aceito que ele funciona de forma diferente. E aí eu vou ver se atende para o que eu preciso, mesmo sendo diferente, ou se eu vou meter o pé. E aí é uma escolha que cada pessoa tem, não dá para falar exatamente o que cada pessoa vai gostar mais ou menos.
tá? Bom, então depois disso, peraí que tá um pouco, tá correndo mais do que devia. Como isso aqui é alguma coisa além do básico, eu estou colocando uma telinha inicial para explicar o que é o DynamoDB em uma tela. Tá? O DynamoDB, ele é um armazenamento de dados que tem uma principal funcionalidade que é eficiência de busca. Tá? Então, o que acontece? Ele vai ter as tabelas, ele tem documentos que são colocados naquela tabela e ele é indexado por campo. Se alguém aqui tem pelo menos uns 20 anos de tecnologia, consegue lembrar de um negócio chamado DBase 3. E quem conhece DBase 3 olha para o DynamoDB e fala, nossa, eu conheço isso de algum lugar. Tá? Se alguém conhece DBase 3, sinta-se velho como eu me sinto. Mas o principal da história é que, assim, ele não parece com nada do que os outros bancos de dados funcionam, porque ele não é como os outros bancos de dados. Ele não é relacional, ele não tem SQL, ele não é um MongoDB, ele não é um Postgres, não é um MySQL. Tá? Ele é tabelas com documentos indexados por campo. Tá? E o que é interessante dele é que eu consigo ter múltiplos índices. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre índice, mas é interessante a gente lembrar que ele pode ter múltiplos índices. Aí tem que ficar com essa coisa de índice na cabeça. Tá? E backups disponíveis. E o backup dele é simples de tirar. Tem um probleminha no final, eu vou falar sobre esse probleminha do backup, mas no finalzinho eu falo. Tá? E no uso básico, isso aqui é super importante, que no uso básico dele, que é gravação e leitura de itens nas tabelas, a cobrança é por espaço ocupado. Então, se você tem lá 1 GB, 2 GB, 200K, 200 MB, você vai pagar por esse espaço usado por mês. E por unidade de leitura e de gravação. O que é uma unidade de leitura? É cada 4K que ele baixar no banco. Tá? E de gravação é cada unidade de 1K que ele gravar no banco. Tem algumas pegadinhas nisso, eu não vou entrar nesse detalhe hoje, então eu vou falar um pouquinho para frente sobre essas unidades de leitura e gravação, mas é importante que vocês depois darem uma procurada sobre isso, que isso pode impactar no custo. Tá? E essas unidades de leitura você pode selecionar se você vai pagar uma quantidade fixa por mês dessas unidades disponíveis sendo usadas ou se você vai usar sob demanda. Quanto mais a tua aplicação precisa, mais ele vai provisionando isso e vai te cobrando mais. E aqui tem um quadrinho que eu sempre gosto de colocar, que é com relação a todos os recursos que a gente tem na AWS hoje, o DynamoDB ele entra naquele grupo dos pague pelo uso, de configuração fácil e gerenciado. Então, eu não pago por disponibilidade, não é difícil de configurar, você não tem muita configuração para fazer, e você não mexe no servidor, você mexe no serviço. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando você vai criar a tabela, é você vai lá, definir seu campo, definir tudo certinho, e aí a primeira coisa que as pessoas me perguntam é, mas como é que você deixa o provisionamento on demand lá, ou deixo provisionado? Eu deixo on demand. Tá? O provisionamento contratado, ele se prova caro na linha do tempo. Tá? E por que ele se prova caro? Porque ele vai te cobrar aquilo o tempo todo. Então, você está pagando por aquela disponibilidade inteira para você usando ou não. E a disponibilidade, ela costuma ser cobrada por um preço que não é tão atrativo se você não tem uma leitura e uma escrita constante. Então, se você não está lá lendo e escrevendo o tempo todo, você está perdendo. E se você, de repente, tem um pico de acesso, talvez se você não configurar o auto-scaling, ele não vai te atender. Tá? E muitas vezes, como você vai estar usando em ciclos isso, vai ter momentos de mais uso e menos uso, a cobrança sob demanda tende a ser mais barata. E se você está vendo que está muito caro, você pode depois mudar para sob demanda. Tá? Ou você pode criar uma tabela do lado e migrar depois, isso dá para fazer. Mas comecem sempre com o on-demand. Tá? Não comecem com o produto contratado. E muito cuidado com isso aqui, tá? Não confie no auto-scaling. O auto-scaling ele costuma dar alguns probleminhas, ele demora para identificar que o uso está sendo feito. Tá? Antes era pior, hoje está um pouquinho melhor, mas ainda assim,
Se você tem alguma coisa que tem acesso muito rápido de uma hora para outra, esquece, tá? Você vai planejar sua tabela sempre para o desempenho. Lembra que eu falei, slides antes, que ele é focado em busca. Ele não é focado em armazenar os seus dados de forma atômica, nada disso. Ele é focado para busca, tá? Então, você sempre vai planejar suas tabelas para o desempenho. Como é que você vai obter todos os dados da forma mais rápida e mais simples, tá? E, às vezes, o mais simples pode ser o mais simples para a busca e não o mais simples para o armazenamento, tá? E aí, lembra sempre disso aqui. Isso aqui não é um banco de dados relacional. O Dynamo não é relacional. As regras são outras. Você tem que pensar como o DynamoDB funciona. E aí, aqui tem o linkzinho que vocês podem depois procurar. Eu vou também, se vocês quiserem, eu vou compartilhar essa apresentação. Mas o que é interessante disso aqui? Aqui tem as melhores práticas para você criar a tabela, para você usar. Mas as de criação de tabela estão aqui. Então, sempre é interessante, quando vocês vão começar a usar um pouco mais pesado, dar uma olhada nesse documento. Aí a gente vai falar dos índices, tá? Os índices são os campos-chave de indexação para uma tabela, tá? Para que a AWS usa o índice? Ela usa o índice para, quando você vai fazer uma pesquisa, conseguir trazer mais rapidamente os seus dados. Quando você está criando a tabela, você fala, esse campo aqui vai ser o meu índice, e eu posso ter um segundo índice, que é o índice de ordenação, tá? O que é interessante de pensar quando você está olhando para os índices, tá? É você lembrar que o LSI, que é o campo local, você vai ter uma nova chave de ordenação no índice principal. Então, ele ainda é dependente do índice inicial. Quando você está falando do GSI, não, eu estou pegando e criando uma nova visualização dessa tabela, uma nova organização dessa tabela, com o quê? Com índices totalmente diferentes. Tá? Então, se eu tenho lá uma tabela em que eu tenho nome de usuário, eu tenho username, nome de usuário e estado em que ele mora. Se eu tenho uma tabela que ela está com o username como índice principal, para eu poder pegar o estado da pessoa, eu vou ter que pesquisar todos os itens. E ele vai fazer um por um. Quando eu inverto e eu crio uma segunda tabela com o estado da pessoa como índice, e eu faço uma busca nessa tabela por índice, usando esse índice novo, falando, olha, eu quero os estados, usando o índice de estados, ele vai trazer só aqueles estados, porque ele já indexou aquilo para trazer mais rápido. Tá? Com isso na cabeça, tem duas coisas que são coisas meio secretas da AWS. Que é que, em primeiro lugar, um GSI ele pode ter um conjunto menor de campos. E o que isso eu quero dizer? Se você tem uma tabela com 10 campos, e você faz muitas pesquisas que só te retornam 2 ou 3 campos, cria um índice separado só com esses 3 campos. Porque a tabela fica menor, a pesquisa vai ser mais rápida, ele vai cobrar menos unidades de leitura para você, e, mais importante de tudo isso, vai ficar bem mais barato, porque você paga por armazenamento. Tá? O GSI ele é um extrato da tabela com novos índices. Perfeito? Então, é interessante pensar sempre nisso. Você tem um tabelão, o índice ele é uma imagem dessa tabela com uma nova ordenação. Se você coloca menos campos, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, tem um demozinho que eu gravei aqui, ele vai criar só com aqueles campos que você escolher. Tá? E é interessante também que um GSI ele pode ter um conjunto menor de documentos. Tá? Aí, por que isso é interessante? Imagina que eu tenho uma tabela em que eu só quero gravar. Eu tenho uma tabela que tem vários campos que as pessoas podem preencher ou não, e eu quero ter uma busca só por pessoas que preencheram um dado campo. Se eu criar um índice que inclui nas chaves dele esse dado campo, quando ele vai criar esse índice novo, ele só leva quem preencheu o campo, quem não preencheu ele não pega. Então, se você imagina o seguinte estado, você tem uma tabela com, sei lá, 10 mil itens, e você tem só 100 itens desses que tem o campo administrador. Tá? Eu não estou dizendo que é o campo falso ou verdadeiro, é ter o campo. Se ele tem o campo, você cria o índice colocando esse campo administrador como índice, e pode ser índice de sorte, não precisa ser índice principal. Ele vai levar só esses dados, só quem preencheu esse campo, porque ele não consegue indexar por um campo que não existe. Então, você tem de uma lista de 100 mil
itens, você tem 100 pessoas que preencheram isso, o seu índice vai ter o tamanho de 100 pessoas. Então, para você trabalhar com filtros baseados em campo, criar GSI é uma boa. Se você faz sempre a mesma pesquisa e você precisa saber quem preencheu o campo ou não, ou quais tabelas tem esse campo, é muito bom você criar um GSI. Você cria uma segunda tabela. E lembrando, GSI e Global Table são duas coisas diferentes, tá? Eu não vou falar de Global Table aqui, é um assunto que é bem mais avançado, e Global Table é bem mais caro também, então eu estou falando de GSI, é aquele Global Secondary Table. Perfeito? Então aqui tem um videozinho que eu gravei de como você vai criar um índice com esses campos restritos. Você vai lá em índices, vai criar o índice, aí você põe o nome da partição que você quer, vai lá no final, e aí aqui que você vai colocar, nesse include, é que você vai colocar os campos que você quer para esse índice. Tá? Se você quiser criar no índice, aí você coloca lá em cima, lá no começo. Tá? E aí ele está criando, e pronto, é isso. Para criar um índice com campos restritos é isso. É só você ir lá embaixo e falar quais campos você requer entre esse índice. Se você quiser criar um do segundo jeito que eu falei, é só você colocar lá no índice mesmo, no nome do índice do primário ou do sort, do hash ou do sort, ou primary sort, que a gente chama, você escolhe quais são os campos lá. O que mais? Query e scan. Então você vai lá, criou sua tabela certinho, e você está trabalhando com a sua tabela, e você começa a ver que ou está muito lento, ou está vindo muita coisa, ou está ficando muito caro. Aí você vai olhar na documentação e vai ver que tem query e tem scan. Tá? Scan é leitura linha minha. Se você tem uma tabela de 100 mil pessoas e você está procurando por um nome lá dentro, ele vai ler as 100 mil linhas para pegar essa pessoa. Ah, mas e se ele achar a primeira? Não importa, ele vai ler tudo. Tá? Ele tem hoje em dia um mecanismo que vai lendo aos poucos, mas você que tem que falar para ele pare. No padrão, é ele que vai ler tudo. Então, você está gastando uma grana, está gastando leitura para poder pegar esses dados muito a mais do que você precisa. Diferente da query. A query, ele vai lá e pega o que você precisa, mas só funciona com chave. Então, você tem que pensar que, quando você tem uma query, você tem que ter os campos certinhos que você precisa. Ah, eu estou sempre procurando por esse campo e por esse campo, então eu vou lá e busco diretamente disso aí. Se eu preciso procurar um dado que não está numa query, eu vou usar scan. Scan é caro. Tá? A scan pode ser usada em um índice. Então você já reduz um pouco o custo e o tempo de execução. Mas ainda assim você tem um custo maior. Tá? E é legal lembrar que o DynamoDB é focado em desempenho eficiente na busca de dados. Tá? Se você esquecer disso na hora de usar, o billing vai te lembrar no final do mês. Você não precisa ficar minimamente preocupado. Tá? O billing lembra você, talvez a equipe que cuida de custos na tua empresa vai lembrar você disso. Tá? Então, sempre lembrar que o melhor é você usar sempre query. Tá? Se você vai usar scan, você precisa ter inteligência de saber o quanto você vai usar para isso. Tá? Porque se você ficar usando muito scan em tabela grande, você vai pagar a passagem do Jeff Bezos de novo para o espaço. Tá? Então ele está falando que não precisa economizar não. Tá? Então sempre lembra dessa imagem quando você estiver usando muito scan e estiver vindo muito caro. Ah, mas eu preciso fazer uma query com scan. Dá para fazer? Dá. Você pode pegar uma query, já fazer uma query inicial, e eu preciso de um filtro novo. Ah, legal, eu preciso de 3 campos, eu só tenho 2 na query. Legal, você pode usar uma query e usar o filter, que eles chamam de filter, que é qual é a ideia aqui? Você tem que, além de trazer um conjunto de dados que já é reduzido, ainda eu preciso ver mais algum campo aqui dentro. Aí você pode usar o filtro. Tá? É bom? É ótimo? Não, não é. Mas é melhor do que você fazer o scan diretão. Se a tua query já está te retornando 1/3 do tamanho da tabela, o teu scan vai rodar em cima dessa tabela que o query retornou, desse conjunto de dados que o query retornou.
Tá? Então, se você precisa fazer um scan e precisa já passar uma query, pense em filtro. Tá? Quando você está desenvolvendo, e aí acho que é uma coisa mais focada para dev, quando você está desenvolvendo e usando a função query, existe um parâmetro que é o filter expression. Então, você já consegue usar isso. Mas tem que usar com inteligência. Não adianta você fazer um filter num negócio gigantesco. Tá? Lembra sempre daquilo que eu falei de desempenho no começo, tá? E de custo. O DynamoDB também tem uma coisa que às vezes o pessoal fala, principalmente quem está trabalhando com muitos dados, que é porque às vezes esse dado não vem certo. Às vezes essa totalização não vem certo. Aí eu tento rodar dali a 1 minuto, funciona. É isso mesmo. Tá? É porque o DynamoDB ele trabalha com uma coisa chamada leitura eventualmente consistente. Tá? Que é, quando você vai fazer uma leitura, ele pega o que existe naquele momento. Ele não espera uma transação acabar. Tá? As transações são atômicas, mas elas estão num processo sequencial. E ele não espera terminar. Por quê? Ele é focado em velocidade, é focado em busca. Então, para ele ser extremamente rápido, ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Então, eles abriram mão de você ter a consistência o tempo todo. E aí, por que esse negócio chama eventualmente consistente? É porque, às vezes, se você tem um processo que está fazendo muitas entradas e poucas saídas, ou você está fazendo muitas entradas e você está fazendo leitura onde está sendo feitas essas entradas, ele vai falar, tá aqui o que você quer e vai pegando. Mas entrou coisa nova, não sei. Tá, não sei se entrou. Não posso te dizer. Aqui está o que você pediu. Se você quiser que a leitura seja consistente, você tem que deixar claro, eu quero consistência. Só que a consistência se paga. Porque ele vai passar aquelas leituras na frente, aquelas gravações na frente, vai preparar tudo certinho e vai te entregar. Vai demorar mais para retornar. Em GSI isso não tem suporte, porque a gravação é feita em relação ao índice. Não, o índice principal, não aos GSIs. Então, para o GSI você não pode fazer leitura efetivamente consistente. Tá? E ele vai usar mais unidades de leitura porque ele vai ler na primeira, vai ver se está consistente, vai testar. Então, tem esse custo a mais. Isso pode impactar muitos projetos? Não sei. Eu não sei o tamanho do seu projeto. Eu estou trabalhando com vários projetos que usam DynamoDB e isso nunca foi um problema para mim. Tá? A gente está trabalhando com projetos que mandam... tem 300 mil mensagens, algumas coisas assim, e que eu nunca tive problema em relação a isso. Tá? Mas se você está trabalhando com leitura e gravação intensa, tem que tomar cuidado. E aí, por que é importante você saber disso? É o que eu falei para vocês. Se você tem uma aplicação com um número muito grande de ações de gravação, isso é um problema, e se você precisa de consistência efetiva o tempo todo, esquece do Dynamo. Pronto, vai para outra. Assim, o recado é direto. Se você precisa dessa consistência, esquece, você não vai usar o Dynamo. Ou se você tem que usar o Dynamo que está no teu projeto, saiba que você vai pagar mais. DynamoDB Streams é uma coisa que pouca gente está usando, pelo menos nos projetos que eu vi, mas que pode ser super interessante para se você precisa de automação. Tá? E que mais de uma pessoa já veio me perguntar se tinha como fazer automação. Eu falava do DynamoDB Stream e a pessoa falava, nossa, mas nem sabia que existia. Talvez a AWS precise falar mais sobre isso. Tá? O que ele faz? Você cria nele um aviso para um Lambda. A palestra anterior que você falou de Lambda também, anterior ou a primeira, agora eu não lembro. Mas quando você vai trabalhar com Lambda, você tem um gatilho. Você pode criar um gatilho na sua tabela de DynamoDB, que sempre que tiver uma alteração na tabela, ele chama o Lambda. Isso é super interessante se você está fazendo automatização de regra de negócio. Por exemplo, criou um usuário na tabela, eu preciso mandar um e-mail para a pessoa. Pronto, você pode vir aqui, seleciona New Image, que ele vai falar que um item novo apareceu, e você roda, vê essa imagem e manda. Ou exportação de dados para análise. Nossa, sempre que entrar um dado novo aqui, eu quero que seja avisado que esse dado seja copiado para S3, ou seja copiado para um Kinesis, alguma coisa assim. Você pode usar por aqui. Tá? Isso é super interessante para você monitorar a tabela. É uma coisa que nos bancos de dados de
de maior porte, a gente tem gatilhos, né, os triggers, a gente tem, às vezes, função no próprio mecanismo de banco de dados, e aqui eles têm de uma outra forma. Então, você consegue conectar um lambda que vai ser iniciado quando tiver uma alteração na tabela. Backups. Tá? Você pode fazer backup, mas é bom lembrar, antes de falar sobre backup, que os backups nunca são restaurados na tabela original. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Backups nunca são restaurados na tabela original. Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por várias pessoas falando, legal, vou fazer um backupzinho aqui da tabela, que o backup já demora, tá? Backup e restauração no DynamoDB não são rápidos. Mas aí a pessoa fala assim, beleza, vou fazer um backup aqui, qualquer coisa a gente volta o backup. O cara falava, não é assim? Não, mas é rapidinho. Aí a pessoa tirava o backup, dava problema, vamos tentar fazer o restore, a pessoa clicava lá, não, mas ele não está voltando para a tabela. Mas é óbvio, o backup não é restaurado na tabela original, isso está na documentação. Isso é avisado. Tá? Quando você vai tirar um backup, o que ele faz? Ele tira uma imagem de todos os dados, e quando você precisa restaurar o backup, você aperta um botão e ele copia numa tabela ao lado. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que ir na tua aplicação e virar, ou você vai ter que fazer alguma coisa para restaurar esses dados, mas ele nunca vai voltar no ponto original. Tá? E para tabelas grandes, o processo de restauração é demorado. Eu já vi restauração de mais de hora. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Uma coisa que a gente faz, usualmente, quando você quer fazer uma coisa dessa, a gente tira uma cópia da tabela, faz alterações nessa cópia e vira a aplicação. Às vezes faz mais sentido do que você contar com o backup para ter alguma dor de cabeça. Os tipos de backup que ele tem, primeiro é o on-demand, que é aquele que você clica, ele gera backup. E ele fica disponível até você apagar, tá? Então, cuidado que isso também ajuda a mandar o Jeff Bezos para o espaço. Se você fica esperando muito para apagar um backup, ele fica cobrando. E o Jeff Bezos vai ficando rico. Então, outra coisa. Se você não apagar esses backups, além de gerar custo, os dados vão ficar antigos e você vai achar que esse dado está novo. Não, o backup ele é estático naquele momento. Diferente do que a gente está vendo em cima aqui, que é o point in time. O point in time, você ativa ele e ele vai fazendo pontos de checagem nos últimos 35 dias em relação às alterações de dados. Então, você precisa... eu preciso do estado dessa tabela de 5 horas atrás. Você consegue. Tá? Mas ele tem o tempo mais curto. Tá? E ele é um pouco mais barato do que os backups normais. Legal dar uma olhada na documentação com relação a preço. Tá? Point in Time Recovery é uma coisa que eu falo para todo mundo. Você vai começar a mexer com o Dynamo e vai colocar alguma coisa em produção, liga. Assim, antes de pensar, antes de apertar qualquer botão, já liga o Point in Time. Mas vai ser um pouquinho mais caro. Vai salvar a tua vida, acredito. Todo mundo que trabalha com dados sabe o quanto o backup é importante. Outra coisa também, que mantenha as tabelas enxutas. Aí quando você está colocando os dados, você não pode gravar dado grande no Dynamo. Primeiro porque o espaço dele é caro, e segundo porque impacta no preço da leitura. Então o que acontece aqui? Texto grande, vou colocar um conteúdo HTML aqui. Não, você não vai. Eu vou colocar um blob aqui, né? Vou colocar uma imagem, conteúdo de uma imagem. Não, você não vai. Você vai colocar no S3 e você vai pegar o link. Por quê? É mais barato e é mais rápido de buscar também. É mais fácil você ir no S3 e pegar uma imagem e entregar direto para o usuário ou renderizar essa imagem do que você ter que abrir do Dynamo, gravar num arquivo. Vai doer. Vai doer, então faz com S3 que é melhor. Tá? Quando você tem tabelas grandes, você vai trabalhar com índices que restringem os dados. Então, é aquilo que eu estava falando sobre você ter os índices em tabelas, ou índices com campos restritos, ou índices com uma quantidade menor de valores, de acordo com o campo que existe ou não. Então, sempre trabalhe com índices para ter menor... E aí, então, a gente estava falando sobre a gente usar tabelas grandes e trabalhar com índices que restringem os dados. Por quê? É aquilo que eu falei no começo da apresentação. Se eu tenho uma tabelona grande, a minha busca dói no bolso. Se eu tenho uma tabela menor,
ela vai doer menos no bolso, vai ser mais rápida. Se eu tenho uma tabela com menos colunas também, ela vai doer menos no bolso e no desempenho. Tá? Então, sempre pensar em manter as tabelas enxutas, mas também, se você não puder ter uma tabela enxuta, tem índices enxutos. Tá? E uma coisa que não tem a ver com Dynamo, mas é interessante pensar, que é você usar cache para dados frequentemente acessados. Tá? Melhor que pouca leitura, nenhuma leitura. Você pode botar um Redis, botar um main cache, ou até mesmo na memória da aplicação. Faz um preload, dependendo do engine que você está usando. Se for alguma coisa que você consegue deixar um estado rodando o tempo todo, um estado geral da aplicação, carrega esses dados em estado geral e deixa lá. Eu acho que super vale a pena vocês pensarem sempre em ter um cache de dados frequentemente acessados para vocês não terem que ficar gastando muita leitura com a mesma coisa sempre. Perfeito? Vamos lá. Usar os campos também de forma esperta. Que é o quê? Em primeiro lugar, data, grava em formato inteiro. Tá? Eu gosto muito de usar timestamp. Que eu acho que timestamp é legal para você comparar. Você consegue fazer maior, menor. Como é número, você pode usar como índice. Não sei quem vai querer usar índice, mas às vezes pode ser. Né? A gente, de repente, pode usar para alguma coisa que é interessante para estado, né? Para você gravar dados de data que você precise filtrar, ou que você precise ordenar. Então, para ordenação é perfeito. Timestamp, Epoch, né? Criar campos com valores compostos, se precisar indexar por mais de 3 campos, isso é um anti-pattern que eu uso de vez em quando, que é criar, se eu preciso ter um índice com mais de 3 campos, eu junto os 3 num só. Então, eu tenho os 3 campos separados, eu crio um novo campo, que eu sempre vou gravar, né, na hora de fazer o insert, com aquele valor concatenado com um caractere. E aí eu indexo por aquilo, e quando eu preciso pesquisar, eu vou por ele também. Ah, mas isso é feio. Sim, mas funciona. É aquele ponto de que a gente está usando tecnologia para resolver alguma coisa que aquela tecnologia não resolve. A gente está dando... Isso se chama hackear, né? Você vai fazer um hackzinho para funcionar o negócio. Uma coisa que também é meio polêmico, mas eu sei que funciona porque eu já tentei, que você vai repita os valores na tabela, os valores em campos em mais de uma tabela, caso faça sentido para reduzir a quantidade de chamadas. Tá? Eu que escrevi errado aqui. Que é o padrão de tabela única com tudo dentro. Ah, legal. Eu tenho o meu sistema, eu vou deixar ele separado aqui em 4 tabelas, que vai ficar tudo lindo, nossa... E por que você está usando essas 4 tabelas? Ah, porque aqui tem o meu dado da compra, aqui tem o dado do cliente, e aqui... Aí você vai lá e vai ver que a pessoa, para fazer o processo, ao invés de ela fazer uma leitura, que ela vai ler 10 campos, ela vai ler 5 tabelas para pegar 2 campos em cada. O tempo de você fazer a leitura de cada um desses campos vai ser pior. E se a pessoa precisar fazer uma junção de dados de um lado para o outro, o que ela vai ter que fazer? Isso mesmo, ela vai ter que criar uma nova tabela, ou criar um novo índice com esses dados. Então, às vezes, vale a pena você ter um tabelão com tudo e tacar um monte de filtro lá dentro. Tá? Uma coisa que pouca gente usa e que é super interessante é usar um campo de TTL para expirar dados antigos, desatualizados, não usados. Por exemplo, o campo deleted. Você vai lá, faz a tua tabela e fala, olha, esse campo aqui, que tem que ser um campo numérico, esse campo aqui, ele diz quando isso aqui deixa de ser usado. E o que significa deixar de ser usado? Eu não me importo mais com esse campo. Se apagar, não tem problema. O Dynamo vai e roda um processo interno a cada alguns segundos, ou a cada algum tempo, e faz o quê? Pega todo mundo que está nesse parâmetro e mata. Ele fala, todo mundo que é mais velho que isso aqui, eu já vou matar e pronto, acabou. Não faz nem backup. Tá? Então, por exemplo, se você tem um sistema que você tem usuários que tem que expirar, login de usuário que tem que expirar em 2 horas e você está usando o DynamoDB para fazer esse controle, você pode colocar um campo que fala até quando que esse cara é válido e marca na tabela do DynamoDB que aquele é o campo de TTL. Pronto, passou da época, passou do momento, o DynamoDB apaga esse registro. Tá bom? E uma coisa que eu descobri esses últimos dias, que nome de campo ocupa espaço na tabela. Então, aqueles nomes de campo gigantescos, óbvio que você não vai colocar, né, data de nascimento para DTN, mas tem que pensar de repente o nome do campo que você vai colocar, porque esses nomes de campo eles vão ocupar espaço na tabela também. Para desenvolvedores,
Aí vem, e eu sou desenvolvedor, tá? Então eu tô aqui, quem viu desde o começo sabe. Primeira coisa deixa de preguiça, usa o get item. Ah, mas é difícil de aprender. Tá, beleza, mas aprende. Por quê? Se você usar get item e put item, o get item tá pegando esse dado e o put item tá gravando. Você tá usando 2 processos. E além de usar 2 processos, você não tá deixando o processo atômico. Se você usa o get item, é atômico. E ele nem busca isso, ele só faz o put item. Aí ele só atualiza diretamente aquele campinho. Então, por favor, deixem de preguiça. Isso vai... Para sistemas que fazem muita gravação e leitura, isso pode mudar o billing em algum valor considerável. Tá? Outra coisa que aí não é tanto com relação a custo, mas é com relação à velocidade, que é usar o batch party items. Você consegue gravar vários itens, ou apagar vários itens, atualizar não. Mas você consegue gravar e apagar vários itens em grupo. E isso é super interessante quando você precisa fazer load numa tabela, alguma coisa, ou você precisa gravar 4 ou 5 itens de uma vez só. Usa ele. Tá? Não faz grava um, grava outro, grava outro, grava outro. É a mesma coisa? É a mesma coisa, mas desse jeito você consegue deixar agrupado. Tá? E uma coisa que poucos desenvolvedores fazem quando estão começando a trabalhar com DynamoDB e sempre dá a mesma dor de cabeça, que é o pessoal que acha, legal, vi aqui, li a documentação, vou falar do Python, tá? Li a documentação do Poto e, nossa, legal, já entendi, vou sentar o dedo aqui. Aí, dali 2 dias, a pessoa, puxa, não estou conseguindo fazer uma consulta aqui que está complexa. Aí você fala, você leu na documentação aquilo lá da query, que tem um parâmetro e tal? Não vi. A pessoa volta lá, vê e faz. Então, principalmente para desenvolvedores, leiam a documentação do SDK relativo à sua linguagem. E por hoje é só. Tá? A gente teve um incidente no meio do caminho aí, mas gostei demais de falar para vocês. Eu não sei se peço desculpas pelas piadas ruins que foram feitas no meio do caminho aí, mas por hoje é isso. Eu não tenho muito mais o que falar em relação a isso. Acho que as dicas principais que eu queria passar para quem está começando a usar Dynamo e sair daquela coisa de não sei quase nada, eu só sei gravar dados, para saber usar bem o Dynamo, estão nessa apresentação. Tá? Quem quiser contato comigo, tem o meu endereço de e-mail aqui. Tenho Instagram, Twitter, Telegram. Vocês podem me chamar por lá também. E tem o grupo do Cloud Evangelist, que a gente participa. Tem muita gente que está nos grupos que participa aqui também. Eu estou por lá, de vez em quando eu falo alguma besteira por lá, ou dou uma ajuda em alguém, o que é necessário. E estou disponível para quem quiser dar uma conversada.